Olá, tudo bem com você aí de casa? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Aula na Tela. Sou a professora Welda, professora do componente de matemática, e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as frações. Hoje a gente vai ver as frações e a porcentagem. Veja aqui o nosso exemplo. É possível pegar uma porcentagem e escrever na forma de fração? É possível pegar uma fração e representar na forma de porcentagem? Sim, é o que a gente vai ver na nossa aula de hoje. No nosso dia a dia, a gente é rodeada, aí com situações que representam as porcentagens. Situações essa ao pegar um jornal e ver essa representação, no caso aqui, 39%. Também ao ler uma revista, em gráficos ou em tabelas, quando a gente está ali no livro folheando de história, geografia, a gente pode encontrar ali a representação de porcentagem. E também fazendo algum tipo de compra. Estamos aí se aproximando do Dia dos Pais e uma expressão bem comum que a gente pode escutar é: tá chegando o dia do papai, então vamos ali comprar algo, um presente com um desconto de 30%, ou uma expressão dizendo que os juros do cartão de crédito é 11%, ou que a gasolina aumentou 10%. Então, no nosso dia a dia, a gente é rodeado de situações envolvendo a porcentagem. Mas vamos aqui para a definição. É uma representação, de maneira prática do quanto de um todo, e ele vai se referenciando baseando-se em 100 partes, em 100 unidades. É como a gente vê o exemplo aqui, 25%. O que é que essa porcentagem vai representar? Que o meu todo corresponde a 100 unidades, a 100 partes. E eu posso escrever essa porcentagem da forma como eu estou escutando, 25%, ou seja, 25 sobre 100, 25 centésimos. E ele é representado aqui por esse símbolo que a gente já conhece, mas nem sempre foi assim. Como foi que a porcentagem ela surgiu? Como foi que ela se originou? Ela deu início lá na cidade de Roma, lá no século I a.C., e naquela época ainda não tinha o símbolozinho, porque o símbolo ele veio surgir a partir do século XV. Ele era dessa forma e aí ele foi evoluindo no século XVII. Já se comportava dessa outra forma e até chegar aos nossos dias atuais, que a gente conhece o símbolo dessa maneira. A porcentagem ela surgiu justamente quando as expressões de lucros, prejuízos, juros foram surgindo e os matemáticos sentiram ali a necessidade de fazer essa representação. Trouxe aqui um exemplo bem simples. O que é que a gente tem que colocar na nossa mente? Que a porcentagem ela corresponde ali o todo de 100%, 100 partes, 100 unidades. Então, eu trouxe esse exemplo, onde eu estou mostrando aqui para vocês uma centena, 100 unidades, onde ele me diz a seguinte situação. Se temos 100 caixas, sendo 40 delas estão cheias de areia, qual é essa porcentagem correspondente? Eu vou ter o quê? A gente diz que a gente tem ali 40%. Dessas 100 unidades, 40 delas estão cheias de areia, ou seja, 40 caixas. E se eu fizer a pergunta ao contrário, e o restante, as caixas que estão vazias, corresponde a que porcentagem? A porcentagem de 60%, que é essa parte aqui, onde eu posso dizer que de 100 unidades, desses 100 ao todo, dessas 100 partes, eu tenho 40 caixas cheias de areia e 60 caixas vazias. A porcentagem nada mais é do que uma fração de denominador 100. Justamente pegando ali o nosso exemplo anterior, utilizando o mesmo exemplo, a gente tem 40 centésimos, ou seja, 40%, onde ele me diz que
temos 100 representando o total do todo e essas 40 caixas que representam, né, as que estão cheias de areia. Então, a gente tem ali uma fração com denominador 100, 40 centésimos. Nem sempre, agora preste atenção nesse detalhe, nem sempre uma fração ela terá denominador 100, mas mesmo assim a gente pode transformar em uma porcentagem. Trouxe através de figuras para vocês entenderem melhor, mas também a gente vai ver outra situação para a gente chegar a esse resultado. No primeiro exemplo, eu tenho o todo, que corresponde ao 100%, sempre fazendo essa referência das 100 unidades. E esse todo foi dividido em duas partes, por isso 2 no denominador. E ele pintou uma, ele retirou uma parte, então vai ser 1 no numerador. 1/2. 1/2 corresponde a 50%. Por quê? Porque eu estou vendo aqui a metade. Se o todo é 100% e eu estou vendo a metade do círculo, então ele vai me falar que corresponde a 50%. No segundo exemplo, esse todo do 100%, ele agora foi dividido em 4 partes iguais. Então, a gente já pode imaginar. 100, que é o todo, dividido por 4, vai dar 25, 25, 25 e 25. Olha essa fração. O todo é 4 partes, por isso que está no denominador. E ele pintou uma, ele retirou uma parte. Então, vai ficar 1/4. Esse 1/4 vai corresponder a quê? A 25%. E se eu fizer outra pergunta? A parte que restou corresponde a qual porcentagem e qual parte fracionária? Vamos fazer a fração. 1, 2, 3, 4 vai ficar no denominador. 1, 2, 3 no numerador. Então, vai ser 3/4. Em porcentagem, a gente só precisa somar, ó, 25 com 25, 50, 50 com 25, 75%. Então, a gente já tem a ideia, só através desses exemplos, de 3 frações com suas respectivas porcentagens. 1/2, 50%, 1/4 corresponde a 25% e 3/4 corresponde a 75%. Vamos aqui na lousa ver como é que a gente chega também a esse resultado de uma forma diferente, sem ser através do desenho. Pronto, vamos ver os mesmos exemplos, 1/2, 1/4 e 3/4, né? Essas 3 frações. Vamos ver como é que a gente consegue encontrar a porcentagem. Vamos lembrar que a porcentagem faz referência, né? Tem como base o 100%. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, por 100. Embaixo de qualquer número natural, a gente tem um 1. Aqui a gente tem a multiplicação de frações. 1 vezes 100, 100. 2 vezes 1, 2. Quanto é 100 dividido por 2? 50. A gente vai chegar ao mesmo resultado de 50%. A fração 1/2 corresponde a 50%. 1/4, a mesma coisa, vamos multiplicar por 100. Embaixo de qualquer número natural tem um 1. 1 vezes 100, 100. 4 vezes 1, 4. 100 dividido por 4, 25%. Então, eu sei que 1/4 corresponde a 25%. 3/4, da mesma forma, vamos multiplicar por 100. Embaixo de todo número natural tem um 1. Então, 3 vezes 100, a gente encontra 300. 4 vezes 1, 4. E aí a gente faz só essa divisão. 300 dividido por 4, a gente vai encontrar 75%. Então, 3/4 vai representar 75%, a mesma situação que a gente fez utilizando as figuras, né? O desenho, onde a gente viu a representação das frações e também da porcentagem. Depois dos nossos exemplos, eu trouxe mais uma situação problema para a gente ler, interpretar e chegar nesse resultado da fração e também da porcentagem que representa essa fração. Diz o seguinte: num lote de 50 lâmpadas, 13 apresentam defeito. Qual é a razão, né? Ele quer aí a razão
entre o número de lâmpadas defeituosas com o total de lâmpadas dadas. Então, qual é o total? Qual é o todo? 50. Qual é o total de lâmpadas defeituosas? 13. Ele quer a razão, a fração das defeituosas pelo total. Então, já vou montar minha fraçãozinha, que vai ser 13 sobre 50. Vamos ver a porcentagem que ela se refere, né? Que ela representa, fazendo aqui o cálculo na lousa. Pegando o exemplo, né? Relembrando aí o nosso exemplo. Em um lote, a gente tem um total de 50 lâmpadas, é o todo, e o total de lâmpadas com defeito é de 13 lâmpadas. Ele quer a razão das lâmpadas defeituosas, então vai ser 13 sobre o total, que é 50. Montei minha fração. Como é que eu chego, né? Sabendo ali qual é a porcentagem que representa essa fração? A mesma situação que a gente viu nos exemplos anteriores. A gente vai multiplicar por 100. E aí a gente coloca um umzinho aqui, só para a gente fazer aqui a multiplicação de numerador com numerador, denominador com denominador. 13 vezes 100 é só acrescentar aqui, ó, 2 zeros. Então, vou ter 1.300. E 50 vezes 1, a gente vai ter 50. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Cancela um zero e outro zero. E aí a gente faz aqui essa continha. 130 dividido por 5. 1 não dá, então a gente pega 13. 13 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Para 13, vai sobrar um 3zinho. Baixo 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então aí a gente obteve uma fração, ou uma divisão exata de 26. Então, a gente vai ter aqui, ó, 26%. Então, essa fração 13 sobre 50, a gente pode estar representando ela por 26%. Tem outra forma da gente chegar a esse resultado? Temos, a gente vai ver já já. Chegamos aí à representação da fração 13 sobre 50 e ela foi representada por 26% no nosso cálculo anterior. Vou chegar a esse mesmo resultado, né, utilizando outra forma, através de frações equivalentes. Lembrando que a gente pode ter frações com denominador 100 e a gente vai encontrar essa porcentagem mais rápida, ou a gente pode ter frações que não tem o denominador 100, que é nesse caso aqui que a gente está com o denominador 50. Mas a gente pode fazer isso, ó. 13 sobre 50, eu vou encontrar uma fração equivalente. De que forma? Eu vou pensar em um número que eu multiplico o meu numerador e o meu denominador ao mesmo tempo, só que eu tenho que pensar em outra coisa. Eu tenho que transformar esse 50 em 100. 50 vezes 2 e 13 vezes 2, porque eu tenho que fazer isso tanto no numerador como no denominador. 50 vezes 2, eu vou encontrar 100. E 13 vezes 2, eu vou encontrar 26. Lá no início da nossa videoaula, eu disse que a porcentagem ela pode ser escrita na forma de fração quando ela tem aqui a base 100. Então, aqui, ó, eu vou encontrar os mesmos 26%. A gente chegou ao mesmo resultado de duas maneiras diferentes. Na nossa videoaula, a gente aprendeu, né, ali a ter uma fração e representar na forma de porcentagem, ou vice-versa, ter uma porcentagem e colocar ela em forma de fração, através de maneiras diferentes, através do desenho, através dos cálculos da multiplicação, lembrando sempre que a gente tem que ter com base o todo de 100 unidades, de 100 partes. Agora a gente vai para a nossa atividade, que você pode ter acesso no link que vai estar na descrição do nosso vídeo, onde vocês vão acessar essa atividade na plataforma do WordWall. Vocês podem aqui fazer a correlação da fração com a porcentagem, né, colocando ali corretamente. Pode utilizar o seu caderno para fazer os cálculos, multiplicando por 100, né, faz a multiplicação e depois a divisão, ou simplesmente ali fazer na forma das figuras, do desenho, para também chegar a esse resultado. Envie os seus
né, o seu resultado, a sua atividade para o seu professor ou para a sua professora e até a próxima aula.